Bom dia! Mais uma live de domingo do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19. Bom dia a todos e todas que estão na nossa sala virtual. Hoje, o Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 Viamão recebe na nossa sala virtual o nosso bate-papo para falar sobre direitos dos trabalhadores neste período de crise na economia do nosso país. Recebemos aí os doutores, advogados, doutor Roberto Fonseca, especialista em direito previdenciário viamonense, e o doutor, deixa eu só pegar o teu nome certinho aqui para mim não errar, né? Rodrigo Sebem. Isso, doutor Rodrigo Sebem, ele é advogado trabalhista, assessor jurídico do nosso sindicato Sínvia, tá? Sindicato dos Municipários de Viamão. E já de imediato, e para quem está com saudades minhas, né, que eu não apareci faz tempo já nas lives do comitê, eu sou o Itamar Santos. Estou licenciado do Conselho Estadual de Saúde, né, e membro aqui do Comitê de Resistência ao Covid-19 na cidade de Viamão. Só para relembrar também, né, os nossos participantes e aqueles que estão nos assistindo pela página do Comitê, o Comitê de Resistência e Monitoramento ao Covid-19 já está no ar, né, fazendo e no ar e na vida das pessoas de Viamão há mais de 180 dias. Nós estamos acompanhando toda essa situação, todos os reflexos que a pandemia do Covid-19, do coronavírus, está causando no Brasil e no mundo. Então, doutor Rodrigo, se apresenta para nós nessa primeira rodada até a chegada do nosso outro convidado, que é o Paulo Ferreira, que é presidente licenciado do Sindicato dos Comerciários, dos Trabalhadores no Comércio de Viamão. Enquanto o Paulinho não chega, a gente vai se apresentando. Doutor Rodrigo. Bom dia a todos e todas, todos os ouvintes, ao Itamar, ao Roberto aí que participa conosco aí da live. Bom, o Itamar já me apresentou, né? Eu sou o Rodrigo Sebem, advogado, assessor jurídico ali do Sindicato dos Municipários de Viamão, né? Integrante, eu participo de uma sociedade de advogados, né? Do Buchab, aqui em Pinheiro Machado, que também faz a assessoria jurídica do CEPER, sindicato, né, do Centro dos Professores do Estado, no âmbito estadual, e do Sinvia, ali no âmbito do município de Viamão. E estamos aqui hoje para tratar aí desse assunto que é de suma importância, né, principalmente nesse momento de pandemia, que são as questões trabalhistas, né, os direitos dos servidores públicos também nesse momento de pandemia, e esse retrocesso que a gente vem vivendo aí nos últimos anos, né, em relação aos direitos dos trabalhadores. Esperamos aí ter uma boa live aí e trazer um bom conteúdo aí para vocês que estão nos assistindo. Doutor Roberto Fonseca, fazia tempo que a gente não se encontrava, pessoalmente faz muito tempo, né, mas virtual também. Vamos aí fazendo uma redução de danos, né, enquanto essa questão do aproximamento aí físico não é permitido. Meu amigo Roberto. Bom dia, Itamar. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia ao pessoal que nos assiste aí. Em primeiro lugar, é um prazer, né, tá com os senhores aí e com o público de Viamão, especialmente Viamão, que a gente trabalha diretamente com o pessoal, né? E é preocupante, já faz tempo que a gente vem nessa luta, né, Itamar? A gente já, junto com o Paulinho também, aí o doutor Rodrigo, eu conheço ele só de nome, né? Mas o Itamar e o Paulinho, a gente tem uma aproximação já, não digo longa data aí, mas acho que desde que eu cheguei em Viamão, né, que faz aproximadamente 11 anos, acho que já faz uns 6 anos, né, Itamar, que a gente já está... Isso. Aí. Começamos lá com o direito previdenciário, lá com as reformas aquela.
E aí passamos pelo direito trabalhista também, e a todo dia o direito se renova, né? E a gente tem que estar sempre atento, né, doutor Rodrigo? Atento e lutando, e essa luta parece que ela é tão desigual, parece que ela é tão inglória, e aí parece que quando a gente ganha, parece que a gente não ganha, né? Mas temos que discutir, não podemos parar, né? Temos que seguir nessa luta aí, e trocando experiência também, né, doutor Rodrigo, para a gente poder unir forças aí, porque realmente é uma luta, e é uma luta de classe, queira ou não queira, eles tentam maquiar isso aí, mas é uma luta de classe, e eu estou vendo com muita temeridade essa reforma administrativa aí, que ela vem, no fundo, aparelhar o Estado de uma maneira inversa, no qual nós vamos debater aí, eu quero tentar passar para os senhores como eu vejo isso, e como a gente, no nosso grupo de estudo aqui que eu participo, a gente vê, né? E vamos pedir a participação também do público aí, né? Para eles comentem, que eles passem a ideia deles para a gente sentir essa aí, ver se eles estão realmente inteirados, né? Nessa situação aí. Era essa a minha participação por enquanto. Gente, assim, ó, eu vou tentar fazer uma breve recapitulação da conjuntura recente. Tá? Em 2014, e aí eu vou fazer esse recorte de 2014 para cá. Por que isso? Porque em 2014 nós tivemos as eleições presidenciais. E a presidenta, então presidenta Dilma Rousseff, se reelege. E seu oponente disse que ela não ia governar. E, infelizmente, cumpriu com essa ameaça. E 2015, né, o ano da posse do novo mandato da presidenta, ela não conseguiu governar, foi montado um processo de impeachment, que culminou em 2016 com a posse do seu vice, Michel Temer. De lá para cá, né, houve um desmonte na questão da sociedade brasileira, no direito social do povo brasileiro. Né? Aí nós podemos salientar a reforma trabalhista, a aprovação da lei das terceirizações, a reforma previdenciária, as reformas administrativas estaduais, todo esse desmonte, né, vem colocar os trabalhadores, e aí a justiça do trabalho também é atingida por esse conjunto de reformas. Né? Há uma mudança de acesso ao direito, né? Os trabalhadores ficam limitados ao acesso ao direito, e a partir de 2019, 18, teve novas eleições, né? Onde o candidato que se torna presidente, Jair Bolsonaro, é eleito a partir de estruturas tecnológicas não, vamos dizer assim, não aceitas, não legalizadas, né? E mesmo assim ele toma posse, muito se utilizando da robótica, da rede de computadores para manter uma linha ideológica de informação totalmente não verídica, e se elege, toma posse e continua implementando, né, estas reformas todas, e os trabalhadores perdendo o seu direito, perdendo o acesso a essa justiça, né, que seria a justiça do trabalho, a grande mediadora social, né, quando trabalhadores e patrões não conseguem chegar ao entendimento. E a partir disto, e no ano de 2020,
2020, a sociedade brasileira e o mundo inteiro é acometido de uma grande pandemia, que transforma, né, revoluciona, pelo lado, vamos dizer assim, pejorativo da palavra, a vida dos brasileiros. E este direito e esta assistência se torna mais distante ainda do povo. Como que os advogados, vamos pegar, e aí no final, mais adiante eu quero chegar também no direito de fazer advocacia, porque esse direito, essa semana que está findando, ou a semana passada, para aqueles que gostam de começar a semana do domingo, tivemos 2 escritórios de advogados, importantes escritórios de advogados brasileiros que foram invadidos pela Polícia Federal. Então, estamos com este problema, ou com esta falta de democracia, né, esta questão inconstitucional também pairando sobre o direito de se exercer a profissão de advogado no Brasil. Então, nós estamos numa conjuntura extremamente desfavorável. Como que os senhores conseguem administrar tudo isto, né, de uma maneira agora totalmente diferente que a anterior que a gente vivia lá em 2019? Pode ser o doutor Rodrigo que começa. Vamos lá, né, Itamar? Realmente é um período nebuloso aí para o trabalhador brasileiro, né? E isso, claro, essas mudanças todas, essas reformas, né, elas acabam refletindo no judiciário também e na discussão dos temas na justiça, né? Porque muda a legislação e acaba afetando diretamente também a questão dos processos. Mas esse revés que a gente vem sentindo também reflete uma mudança de postura também do judiciário em relação aos direitos trabalhistas, né? Ultimamente a gente tem sofrido bastante com novas teses para emplacar isso no judiciário, né? E tendo muito processo perdido, né? Às vezes com teses que eram confirmadas, né, pelos tribunais. Mas como tu disse, a gente vem aí nesses últimos anos, né, principalmente de 2016 para cá, depois do impeachment, né, do golpe da presidenta Dilma, que surgiu lá com aquela ponte para o futuro, né, do MDB, né, do Michel Temer, e que acabou ganhando o reforço aí do empresariado, né, nessa questão do impeachment. E isso trouxe também essa leva de reformas, né, desde, né, como tu disse, da reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a questão das terceirizações, né, que a gente tem muito aí em Viamão, e a gente sabe da precariedade, né, que é isso. Acho que o doutor Roberto Fonseca depois também pode falar sobre isso, nessa questão da terceirização no serviço público, né, principalmente, que a gente sabe que tem deficiências, né. Agora, recentemente, também, essa questão da carteira verde e amarela, né, que é mais uma modalidade de contrato com restrição de direitos, né, com menos direitos para o trabalhador. E ainda nessa tocada, a gente tem a própria limitação da atuação dos sindicatos, né. A retirada do imposto sindical e o enfraquecimento dos sindicatos representativos, né, da classe trabalhadora, acabam tornando essa disputa muito injusta, né? A gente fica numa posição cada vez mais fraca, né? O trabalhador cada vez mais oprimido e cada vez mais fraco na sua representação, com esse ataque também aos sindicatos, né? E essa avalanche de retirada de direitos vem aumentando e se perpetuando. Na questão dos servidores públicos, né, muito embora a gente ainda, né, recentemente teve uma decisão do STF garantindo, né, a manutenção do salário e a não redução da jornada, né, proporcional para os servidores públicos, a gente vê que mesmo assim a gente tem
os servidores públicos têm sofrido também muitos reveses, né, em relação aos direitos, principalmente em relação a essa reforma administrativa, né, do governo federal. A gente já teve aqui no ano passado e no início desse ano uma reforma administrativa estadual, com também supressão de direitos, né, desde a questão das vantagens temporais, né, foram extintas, licença-prêmio, outros direitos aí dos servidores, né, reduzidos com essa onda de limitação, né, dos gastos do Estado, e isso acaba refletindo também em nós, né, em toda a sociedade, com uma prestação de serviço, né, do serviço público menor e menos eficiente também, né, com uma desvalorização do servidor, né, isso reflete na própria produção do servidor, né, do trabalhador, né, trabalhador que não tem uma condição ideal, né, e uma remuneração condizente com a sua prestação de serviço, ele acaba se desmotivando e produzindo menos e servindo menos à sociedade, né? Então, eu acho que é nesse sentido que essa questão de disputa de classes também, né, e de luta por essas garantias que a gente tem que tomar também esses últimos acontecimentos. E no meio dessa pandemia, né, as situações acabam se agravando, né? A gente teve aí a MP 936, né, do governo federal, com previsão de suspensão, né, de contratos e também de redução de carga horária, né? Até hoje eu estava fazendo uma pesquisa aqui, só no Rio Grande do Sul a gente tem aqui 1 a cada 5 trabalhadores com carteira assinada teve o contrato suspenso ou reduzido, né? Então, isso representa aí bastante trabalhadores, né, da iniciativa privada aqui no Estado, com restrições na remuneração, né? Eu tive aqui também uma pesquisa, durante a pandemia, só no Estado do Rio Grande do Sul, 79% dos trabalhadores tiveram uma redução na renda, seja ela pela demissão, né, pela redução do contrato, ou pela suspensão do contrato de trabalho. Então, não é pouca coisa, né, quando a gente faz essa análise, né, em meio a essa pandemia também, dessas restrições aí, dessa diminuição na renda do trabalhador. No Brasil, já são quase 12 milhões, né, de trabalhadores que também tiveram a renda afetada em razão dessa redução da jornada ou da suspensão do contrato. E, recentemente, a gente teve ainda essa prorrogação, né, da MP por mais 60 dias, permitindo ainda que se faça essas... não quer dizer que houve a prorrogação da suspensão ou da redução dos contratos, né, mas ainda possibilita que as empresas e os empregadores, né, por mais 60 dias, façam a adesão a essa possibilidade da emenda. Então, tudo isso, no fim das contas, né, a gente falou também numa outra live aqui que a gente participou, né, acaba refletindo no lado mais fraco do cabo de força, né, acaba estourando no colo do trabalhador, né. A gente tem aqui no âmbito do município de Viamão, os servidores públicos, né, a gente atende ali o sindicato, e a gente vê ali a luta da Tinoco, né, junto com a prefeitura, para garantir o pagamento do vale-refeição, inclusive, para as pessoas que estão em teletrabalho, né? O município cortou até o vale-refeição de quem pegou a Covid, né? Suspendeu horas extras, reduziu gratificações, deixou de pagar outras vantagens, né? Afetando diretamente a renda ali do servidor público nesse momento. Então, a gente nota que isso reflete em todas as áreas, né? Não só na questão privada, né? Mas também na questão do servidor público. Então, é isso que eu acho que é importante a gente trazer para o debate, né? Essa correlação de forças, né? Por isso a necessidade da gente fazer esses debates e trazer isso para a sociedade, para a gente fazer uma luta justa, né? De manutenção de direitos, né, já que nesse momento a gente já não fala mais em avançar em direitos, a gente já está falando em
em resguardar e segurar o que a gente tem, já está sendo um grande caminho, né? Mas o momento realmente é complicado, né? E a gente leva isso como mais um incentivo, né, na luta pelos direitos dos trabalhadores, né, seja ele no plano sindical e seja na esfera judicial, né, também, que é a nossa atividade. Muito obrigado, doutor. Só deixa eu dar uma repercutida aqui, né, já tem comentários aqui na nossa live. Obrigado aí para Vilma Hoffman, Maristela Ângelo, Rosane Azevedo, Denise Nunes, Nascimento Ju, Carla Fabiana, Maria Darcila Tinoco, Neuza Correia Machado, Neima Fonseca, a Rosana Azevedo diz o seguinte: o magistério público estadual vem sendo covardemente atacado com perdas irrecuperáveis de direitos além do salário parcelado e quase 6 anos sem aumento salarial. É o desmonte de toda a estrutura pública. Esta é a realidade aí que a Rosana Azevedo traz para nós. Também estar aí nos assistindo aí. Muito obrigado para aqueles que estão repercutindo. A Sabrina Lopes, também, excelente assunto a ser debatido. Então, essa realidade que o doutor Rodrigo nos traz, ela está acrescida ainda com a questão da pandemia, da descoberta dos tais invisíveis, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que achavam que eram patrões, ou seja, achavam que tinham o seu negócio privado e que esse negócio lhes rendia segurança. Com a questão da pandemia e com o baque econômico, onde as pessoas não podem circular livremente, este setor da economia foi o que mais sentiu. E aí, agora já somam quase 50 milhões de pessoas ou mais que estão penando para pegar os R$600 na Caixa Econômica. Então, mais um agravante. E essa análise toda e o papel do comitê é esse, a trazer essas informações para que as pessoas possam reagir. Né? O mundo, na sua generalidade, não é igual ao Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tinha, né, uma rede de proteção social, ou seja, o estado de bem-estar social era minimamente garantido no Brasil e em alguns outros países da Europa, Inglaterra, França, Espanha, né, com várias diferenças, mas do jeito que a gente tinha aqui, escola pública, sistema único de saúde público, direitos trabalhistas, né, reconhecidos, nós tínhamos um arcabouço jurídico que garantia minimamente para essa população um estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, de 2016, vem sendo desmontado, né? Literalmente desmontado, com a desculpa do liberalismo, né? Da liberdade, da negociação direta entre trabalhadores e empregadores e patrões. Né? Isso acontece historicamente nos Estados Unidos, é um exemplo que eu trago aqui para o nosso debate, para ilustrar o nosso debate. E nos Estados Unidos nós recebemos notícias que lá são milhares de pessoas que não têm casa para morar. Né? Não têm casa para morar e moram, e dormem, melhor dizendo, nas estações do metrô. Né? O sistema de transporte americano é majoritariamente, bem dizer, por metrô, por trem. Então,
as notícias que a gente recebe de lá é que esse contingente populacional são mais de 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não têm casa. Tá? E isso é reflexo da falta desse estado de bem-estar social. Né? Então, doutor Roberto, como é que o brasileiro, né, pode se reorganizar para enfrentar toda esta questão de perca de direitos, né? E como que o senhor vê, né, esta questão toda dessas reformas e da questão mais no setor privado, né? Como o que está chegando até o seu escritório para a gente ter uma noção mais próxima da realidade? Bom dia mais uma vez, né? Eu tinha preparado uma fala aqui diferente, mas em homenagem aí à professora Rosane aí, manifesto dela ali, eu vou pautar minha fala agora no começo aqui ao servidor público aí. Por quê? Porque eu convivo com a servidora pública aqui, minha origem é do serviço público, eu sou aposentado, e convivo com a professora dentro de casa. E essa reforma, ela não vai atingir o judiciário. Quem ganha 60, 50, 70 mil reais, ela vai atingir o professor, né? o administrativo lá, das estatais, né? Isso que vai ser atingido, está por trás disso. Porque quem é grande não vão mexer. O Ministério Público, a Defensoria Pública, acha que vão ser atingidos? O que vocês acham aí, o pessoal que está assistindo? Não vão ser assistidos, né? Então, a gente tem que ver o que está por trás disso aí. Imagine se essa reforma administrativa tivesse já em andamento agora. Tem um artigo na reforma administrativa lá que permite que o presidente, o prefeito, o governador, ele extingue um estatal. O servidor hoje tem o direito dele adquirido, que está hoje aqui, né? Mas ele ia ser transferido para um local que não vai trabalhar, para uma outra cidade, vai ter um reaproveitamento. Como ele se sentiria nesse momento, né? Então, são questões que a gente tem que pensar. E aí, retornando, Itamar, ali, vamos retornar agora lá para a parte lá onde tu coloca a mudança ali. Eu acredito, me permite discordar, eu acho que foi um pouquinho antes isso aí. Essa mudança começou quando o Lula entrou no governo, porque as forças opositoras começaram a se movimentar. E nós, deslumbrados pelo poder, né, não nos organizamos para manter, que nem agora eles estão organizando, desmontando e remontando para eles, né? Nós ficamos ali preocupados em cargos, muitos companheiros nossos aí, a gente tem que fazer essa meia-culpa aí, chamar para isso aí, né? Ficaram se completando lá das suas funções, não estruturaram, né, com aquelas formações que tinham que ter o trabalhador, com informações para ele do que poderia acontecer, e hoje ele está perdido, igual está perdido o governo com essa pandemia que deu aí, porque ele não sabe para que lado vai se mexer, né? Então, nós tínhamos que ter se organizado dessa forma. Começou também ali em 2014, quando o PSDB perde a eleição e o Aécio Neves vai lá e diz que não teria mais condições de governo para Dilma, e sangra, como realmente sangrou, né? Aí vem a Ponte para o Futuro, doutor, que o senhor citou aí, do qual eu participava da comissão da OAB, onde eu me afastei por isso, por ter lá dentro apoiadores dessa comissão. Hoje, felizmente, sabe, me chamaram de volta e me deram razão, só que eles não vêm de público, né? Eles não têm essa compreensão de vir de público e dizer assim, não, o senhor tinha razão. Nos afastamos, eu e o doutor Vidal, na época lá, e mais algumas pessoas que hoje a gente se encontra, que agora não estamos nos encontrando mais nos fóruns, né, por causa disso aí, mas a gente comenta, né, que foi aquele desmonte na Previdência Social ali. Então, e como se reestruturar para isso? Como tem enfrentamento disso aí, né?
Isso aí é uma luta que começa lá quando a gente vem ao mundo, né? Quando, no princípio do mundo lá, quando começou o trabalho, começou a escravidão lá. Hoje nós somos escravos e não percebemos. Quantos trabalhadores estão trabalhando mais de 12, 14, 16 horas por dia nos aplicativos? Isso é uma escravidão. Mas, como o Itamar falou ali, né, queriam participar, queria ter sua empresa, né, sair ter a sua independência, né, e aí acabam caindo nisso aí. Então, a gente tem que ter essa consciência. E como fazer esse enfrentamento? Né? Esse enfrentamento aí nós temos que... Porque todo direito que ele é extinguido, ele é terminado, surge um outro direito. Né, doutor? Quem tortura, para de torturar, perde o seu direito de torturar. E o torturado ganha o seu direito de não ser torturado. E agora nós estamos vendo o que vem lá em 1988, né? Apesar das deficiências que tem a nossa carta, mas ela ainda era uma carta que nos garantia. E como diz o doutor ali, hoje a gente está lutando para não perder direitos. Quer dizer que nós vamos empatar. Se nós terminar esse governo aí com o que nós temos agora, acho que nós vamos terminar por empate, nós vamos ter que dar graças a Deus. Porque é muito lesivo para nós, ele é muito, e está atingindo, e aí entra a empregada doméstica, ela vai entrar nesse rol, né? Por quê? Porque se o servidor público não tiver o dinheiro para poder ter aquela pessoa que lhe auxilia no seu lar lá, que faz aquele serviço que ela não vai fazer, ela vai perder. Isso aí é um ciclo que a gente precisa ter consciência. E aí, Tamara, eu digo lá, quando a gente, em 2002, lá, quando a gente tomou as rédeas do país e tentou levar, a gente falhou e esqueceu. Hoje nós estamos pagando isso. Esse é um pagamento que vai nos sair muito caro. Né? E espero, né? Porque o direito adquirido não se mexe. Olha, não se mexe. No estado de exceção que nós estamos caminhando, nós tínhamos direito à prisão em segunda instância, não podia. Tem o trânsito em julgado. Tivemos um cidadão aí preso, né, que não teve o trânsito julgado por uma corte, né, tudo combinado, que nós estamos vendo aí, tá sendo clareado isso aí para nós. Embora muitos não aceitem ainda, né, está sendo clareado. Vocês acham que o direito adquirido do servidor público hoje tem segurança de que ele não vai ser posto para a rua? E outra coisa que nós temos que considerar, e essa reforma administrativa, o servidor público sempre, e quem é servidor público, ele sabe, ele pode ser excluído. A meritocracia existe, ela tem uma avaliação, a tua ficha funcional era avaliada para te ter uma promoção. Né? Acontece o quê? Que certos chefes, certos dirigentes são coniventes e não tomam as proteções devidas. Aí vão colocando aquele servidor ali que vai sujando o mau nome daqueles que trabalham, porque a grande maioria é trabalhador, cumpre o seu horário e faz o seu benefício, e trabalha muito além, às vezes, muitas vezes. Mas o que ocorre? Tem uns que vêm, né, e mancham o nome deles, fazem coisas erradas e o seu chefe não toma providência. Mas se tiver um processo administrativo, ele vai sair. É mentira isso aí que o servidor público entra e fica eterno. Ele só fica eterno porque o partido A, B ou C mantém ele lá. E aí nós também temos nossa parte de culpa aí. A esquerda também tem sua parte, porque tem gente também que não trabalha, né? Infelizmente tem. Então, nós temos que tomar isso aí. É essa consciência que nós temos que levar. Hoje eu estava discutindo com um colega lá que a gente precisa fazer aquelas retomadas, Itamar, de avisar, de entrar em contato com o nosso deputado. Os nossos deputados a gente sabe que vão defender, a gente sabe do lado que estão. E os outros, o que nós temos que mudar é o seguinte, é mudar os deputados que a gente escolhe.
Porque o Lula, eu escutando uma entrevista do Lula, ele disse que em uma ocasião ele sentou com todos os representantes, com todos os conselhos que ele tinha, e saiu certo que ele ia fazer uma reforma tributária, né, aos moldes que ia contentar todos ali, né? Não contentar todos integralmente, mas ia ser uma reforma mais justa. No outro dia, ele viu toda a bancada debandar, né, para o outro lado, não querendo, pois ele ia mexer nas grandes fortunas, alguma coisa, não como ele queria, mas ia ter alguma medida. Então, por quê? Porque os deputados, enquanto a esquerda tem lá 80, 90 deputados, a direita está... Olha a bancada ruralista, como é que está. Olha os direitos dos trabalhadores. E incrível, né, doutor? A Câmara de Deputados é formada por sua grande maioria de advogados, né? Infelizmente é isso. Então, nós precisamos tomar uma consciência, mas é uma consciência não de melhores, porque agora nós estamos só com um toquinho de canivete na mão. Então, nós temos que tomar uma consciência política, né, de rever, e, infelizmente, a grande maioria que nos assiste, né, são pessoas que têm essa consciência. Quem tinha que estar nos assistindo não está, ou se estivesse nos assistindo, começaria a ouvir e iriam largar alguns ossos para nós aqui, alguns impropérios aqui para nós aqui, mas nós precisamos fazer esse trabalho lá no trabalho da gente, lá no escritório, doutor, aquele servidor que trabalha com a gente, aquele estagiário que trabalha com a gente, falar com aquele chefe daquela loja, daquela indústria que trabalha conosco lá, que a gente presta aquele serviço, falar para eles. Porque nós precisamos, o que a gente está vendo? A história mostra, a pessoa não quer assistir. O Estado todo ele é enxuto e depois ele tem que entrar para poder dar suporte, né? Eles enxugam, né, bem, privatizam e depois o Estado tem que entrar com aporte para poder garantir, né? Então, nós precisamos disso, né? E deixo mais uma vez aqui a minha homenagem, né, aos professores, né? E ali eu estou vendo a professora Vilma, né, o servidor público que cumpre suas funções dentro dos princípios profissionais e sofre parte por contrariar os interesses dos amigos do rei. Verdade, professora. Sabe que eu senti isso? Eu era da brigada e quando depois que eu me formei, eu fui trabalhar na seção de justiça. E aí tu pegava aqueles PAD para analisar e tu dava teu parecer. Tu tinha comandante que te chamava para te trocar o parecer. E aí tu não trocava, logicamente, né? Tu era transferido, perseguido. Realmente, professora, é isso aí. A gente tem que fazer uma retomada nessa luta aí. Tá, Itamar, estou me estendendo demais aqui e no momento que eu me estender, tu me corta aí. Tranquilo, doutor Roberto. Então, assim, você traz questões, né, importantes para fazer análise, né? A autocrítica sempre é fundamental, e aí, falando de questões ideológicas, é importante que a esquerda brasileira, que o sindicalismo brasileiro faça essa autocrítica. E, de novo, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo, porque assim, o doutor Rodrigo assessora um sindicato. Eu acredito muito ainda no sindicalismo brasileiro. E é esta ferramenta que pode produzir revoluções, reformas na prática, na nossa prática do dia a dia, que o doutor Roberto traz aqui para a gente fazer essa análise também, né? Nós necessitamos, enquanto classe trabalhadora, de conscientização, de formação de classe, né? Esta é o grande defeito da esquerda mundial, não só brasileira. E aí a análise desse problema, né, de concepção, ela tem que ser feita permanentemente. Né? A dialética é parte desta revolução. Então, é necessário que a gente esteja aberto para poder fazer esta análise.
Eu quero só dar uma repercutida aqui. Lidro Balsi, informações relevantes, obrigado. A Vilma, de novo, falando sobre isto aconteceu como prática em Viamão, eu estou sofrendo o segundo PAD. Depois o doutor também pode falar um pouco sobre esses processos administrativos. A Arlete, eu queria resgatar 2 perguntas da Arlete para vocês, depois tentar ajudar a responder. A primeira pergunta da Arlete Rodrigues, ela diz assim, ó, se o meu contrato de trabalho for suspenso durante a pandemia, o que posso fazer? A lei permite, né? Pelo que eu sei, a lei permite que o patrão suspenda o teu trabalho. Olha como já está e pode ficar muito pior. Outra questão que a Arlete pergunta. Quais as obrigações da empresa frente ao coronavírus? Doutor Rodrigo, o que a gente pode dizer para a Arlete? Essas 2 perguntinhas, né? Como tu disse, Tamara, a questão da suspensão do contrato, ela está prevista lá na medida provisória do governo federal, né? Aí depende da empresa, né? Do empregador aderir ou não àquela possibilidade de suspensão, mas o trabalhador ele vai receber daí aquele valor do salário lá do governo federal, como se fosse, em caso de demissão, um seguro-desemprego, né? Superficialmente, né, falando, é mais ou menos isso. O governo federal é que vai sustentar esse pagamento. E as obrigações das empresas, né, que estão funcionando, em que os trabalhadores estão trabalhando, é garantir o mínimo, né, de higiene, de saúde, de questões sanitárias para o trabalhador exercer a sua função. Desde da distância, do álcool, das proteções, né, dos EPIs, isso tudo que está previsto nos protocolos de saúde, né? E claro que se tiver alguma situação fora dessas orientações, aí sim cabe a denunciar ou no sindicato ou no Ministério Público do Trabalho, inclusive. Ali no sindicato de Viamão, a gente tem atendido muitos casos, né, em relação ao coronavírus, né, desde as pessoas que contraíram, né, a doença e que daí também estão sofrendo com retirada de vantagens ou de direitos, né? O município tem enquadrado isso como licença saúde, a gente tem solicitado que seja enquadrado como acidente de trabalho, principalmente aqueles trabalhadores da área da saúde, né? Que seguiram trabalhando, né, cumprindo suas obrigações e que acabaram contraindo a doença e aí estão sendo prejudicados por essa situação, né? E até essas últimas reformas também, né, a gente já teve um reflexo aí no município da reforma previdenciária, né? A prefeitura não sabe muito bem ainda como lidar com essas últimas alterações, né? Nesse mês eles suspenderam a contribuição previdenciária dos servidores em relação às vantagens, né, às gratificações não incorporáveis, e estão né, a gente já vem questionando isso também lá no IPREV e junto à prefeitura, né? Foi montado agora um grupo de estudos, né, um grupo de trabalho para destrinchar e desmembrar essas questões em relação, né, previdenciárias em relação aí ao IPREV. Tu falaste também em relação aos processos administrativos, né? Acho que é importante a gente fazer aqui um breve histórico, né? A gente assumiu a assessoria jurídica ali do sindicato junto com essa nova diretoria, né, que trouxe um novo ânimo aí, um novo fôlego para o sindicato, né, porque a gente acompanhou e destrinchou as últimas administrações ali do sindicato e a gente viu que tinha muita coisa errada, inclusive tem disputas já judiciais em relação a isso, né? Mas era um comando ali do sindicato meio submisso ao governo, né? E agora, com essa nova direção ali que iniciou com o esqueci o nome do professor. O Gilney. O Gilney. Gilney. Desculpa, Gilney.
Professor Gilney. Isso acontece. E agora a gente está ali com a Maria Darcila Tinoco, né? Mais conhecida como a Tinoco, né? E ela gosta de ser chamada por Tinoco. Tinoco, a gente chama de Tinoco. Tem feito um ótimo trabalho e incansável, né? Principalmente nesse momento da pandemia, para ela não tem dia nem hora, né? Ela, né, demanda a prefeitura, os secretários, tudo em relação aos servidores, né? E a gente vem acompanhando todo esse trabalho, esse esforço, né, do sindicato, junto com toda a direção ali, né? O Mauro, a Adriana, a Carla, né? Todos que participam ali diariamente no sindicato. E essa relação quando a gente chegou, né, no sindicato, a gente se deparou com muitos processos administrativos, muitas situações de perseguição mesmo, né, de tu contrariar o teu chefe ou o teu superior, né, até se fala muito ali no sindicato, se contrariar é removido lá para Itapuã, lá em algum setor, né, bem distante, como punição, né. E a gente vem enfrentando isso, e inclusive com ações judiciais, né, por perseguição ou por falta de finalidade, né, no ato administrativo que remove aquele servidor, né. Então, aí em Viamão realmente tem situações corriqueiras disso e muitos processos administrativos, né. A gente se deparou aí com uma quantidade de PADs enorme, tanto que a gente tem já um advogado específico lá no escritório só para atender os PADs aqui de Viamão, né. A gente atende o CEPERS, que é de âmbito estadual, e não tem tanto processo administrativo como a gente tem aí em Viamão, né, que acaba refletindo nessa relação, né, do trabalhador, do servidor com a sua chefia ou com o seu superior hierárquico, né. Então, isso tudo foi muito até assustador ali para nós, né, que não lidava com uma demanda tão grande nesse sentido, né. Mas o sindicato tem trabalhado também para fazer essas formações, né, divulgar material, discutir com os servidores, né, todos esses assuntos. Até as assembleias, às vezes, são pouco frequentadas, né, a gente esperava que fosse muito mais, mas ainda pouca gente participa, né, lá junto do sindicato. Acaba indo até lá só quando tem algum problema ou alguma necessidade, né, mas eu acho que esse papel do sindicato é importantíssimo, né, para levar para a categoria, né, todas essas demandas e essas situações, essa disputa, né, pelo espaço e pelos direitos aí dos servidores públicos aí em Viamão, né, também. Muito obrigado, doutor Rodrigo. A Tinoco está aqui, estamos todos juntos, temos uma equipe maravilhosa de trabalho. Que legal, Nilmara Pereira. Obrigado por você estar aqui com a gente também. A Emeline Baldessari, obrigado pela entrada. A Vilma, né, parabéns aos juristas pelas colocações. A Juliane Machoro, parabéns ao doutor Rodrigo. A Rosane Azevedo, nós professoras e professores somos alvo constante dos governos neoliberais. A Vilma Hoffmann fala sobre a questão que ela também está sofrendo um PAD, e o Lindro Balse, informações relevantes, obrigada a todos os palestrantes. Esta é a nossa repercussão. O doutor Rodrigo traz uma questão fundamental, que é a categoria, e aí especificamente a categoria dos servidores públicos municipais, se conscientizar de que o seu sindicato é a ferramenta que está à sua disposição. E para usar essa ferramenta, tem que ter alguém que sabe fazer o uso ideal dela. Então, escolher os seus representantes é um exercício político. Então, nós temos que fazer um recorte aqui. Fazer política, ser político, todos nós somos. E não é feio isso. Só que, culturalmente, nos ensinaram a dizer que político é uma coisa feia, que político é ladrão, que político é corrupto, né? Que são defeitos, né? Inerentes à raça humana. Isso é uma questão de caráter, ser ladrão ou não ser ladrão.
ser corrupto ou não ser corrupto. É uma questão de caráter, de índole. Não tem nada a ver com a política. Existe ladrões que não são políticos partidários. E tem isto como meio de vida na sociedade mundial. Então, fazer política não é feio. Quem nos disse que é feio a vida inteira continua fazendo política porque ele tem interesses próprios e de classe. Né? Por que o doutor Roberto trouxe no bloco anterior, na sua fala anterior, a questão da conformação, da formação das câmaras municipais, das assembleias estaduais e da Câmara Federal, aonde que a grande maioria esmagadora está na mão do grande capital, ou nas bancadas da bala, do boi, da Bíblia, ou nas bancadas dos banqueiros. Né? Nós podemos olhar a cara do deputado ou da deputada e saber a qual classe ela pertence. E o trabalhador, infelizmente, ainda elege esse tipo de candidaturas. Então, a questão política é necessária e a questão política sindical ainda é a ferramenta. Eu quero passar essa bola para o doutor Roberto no seguinte sentido. Né? Nós necessitamos que os sindicatos, ainda que estão resistentes, que estão com a sua carta, porque pode a qualquer momento ter um ataque à legalidade sindical, à carta sindical, porque nós vivemos em tempos obtusos, né? Com todo o avanço tecnológico, com toda a circulação da informação, ainda aqueles que detêm o poder deturpam essa informação via fake news. E nós temos que estar disputando permanentemente esse discurso na sociedade. O que é certo, o que é errado. Então, esta luta ainda é mais dura ainda. Então, esse sindicato vai ter que acolher não só aqueles que têm trabalho registrado, mas aqueles que não têm trabalho registrado. Então, infelizmente, está fazendo uma grande falta aqui na nossa sala o Paulo Ferreira, porque o Paulo Ferreira é presidente licenciado do Sindicato dos Comerciários, em Viamão, a categoria mais atingida por essa pandemia. Né? Com todas essas reduções de salário, de contratos aí, que fica só entre o trabalhador, o comerciário, no caso, e o seu patrão, e o gerente da loja. E isso não sai para fora. E então os sindicatos ainda que resistem deveriam acolher os desempregados, porque esta categoria, né, é a maior categoria hoje, já vão para quase 50 milhões de brasileiros desempregados, que a gente somar aqueles invisíveis que antes achavam que estavam empregados e agora não estão mais empregados, porque eles dependem da economia, eles dependem do trabalhador registrado para consertar o seu refrigerador, para consertar o seu carro antigo, que é o mecânico. Então, essa engrenagem toda funciona porque nós tínhamos, até então, uma rede social protetiva que garantia salário e renda para o trabalhador. Hoje, esse trabalhador não tem mais salário e renda. Né? Ele perde com o avanço político, ideológico da direita, do fascismo, porque é isso que está confrontado hoje na nação brasileira. Jair Bolsonaro e seus representantes aqui no governo do estado e aqui na prefeitura de Viamão tem classe social, defende o capital e são partidários e foram eleitos. Aí vamos dizer, eu não elegi o atual prefeito, mas foi o sistema democrático que garantiu que o atual prefeito, mesmo interino, estivesse onde está. Para ele estar onde está, alguém votou nele. Então, essa concepção tem que ficar clara para o trabalhador que está empregado
que pode vir a ficar desempregado a qualquer momento, e para o trabalhador que está desempregado. Doutor Roberto, essa questão toda, né, do pós, nós estamos já entrando no pós, nós estamos entrando no pós-pandemia, que não é pós ainda, porque essa pandemia não tem saída ainda, e a saída única para ela é a vacina, e é a saída científica, não tem outra saída que não seja isto. Então, retornar ao trabalho é genocídio, é forçar o aumento das mortes, isso tem que ficar claro para a nossa sociedade, e nós temos uma realidade posta, que são os desempregados, são os sem carteira assinada, que não tem nem carteira azul, nem carteira verde e amarela, né? E se tiver a verde e amarela, também não vai resolver muito a vida dele, porque ele vai continuar sem direitos. Doutor, o que o senhor acha disso, que a gente já está chegando aí nos finalmente? Eu já ia perguntar quanto tempo faltar. Pois é, não é a cor, né? O emprego é que dá o sustento, não é a cor da carteira que vai dar sustento. Mas nós temos que... temos que fazer uma análise antes. Tudo voltando ao normal, certo? A princípio. Existe uma disputa, um lobby aí, onde empresários estão voltando, onde, enfim, cada um defendendo a sua parte. As escolas só não voltaram ainda, tá? Porque tem uma resistência de pais e alunos, né? Senão já estaria todo mundo na sala de aula já. Pode ter certeza disso. Mas como teve essa resistência aí dos pais, dos professores principalmente, né? E com razão, né? Porque não pode, né, expor as crianças aí que vão trazer o vírus para dentro de casa, né? E como é que eu vejo essa volta? Nós tínhamos que estar preparados, não estávamos preparados para isso. Então, nós temos que nos preparar. Como tu bem colocaste ali, o sindicato vai ter que acolher, mas, infelizmente, eu tenho bastante conhecidos que são líderes sindicalistas aí, que estão vendendo, fechando, não tem dinheiro para pagar, porque faltou a contribuição, né? Estão se desfazendo dos seus patrimônios para poder se sustentar. Tiveram que despedir alguns servidores, enxugar a máquina, né? Então se torna difícil, nós vamos ter que nos reinventar nessa situação aí também, né? E investir na essência. E o que é a essência? A essência é o homem, é o trabalhador. Nós temos que criar uma capacidade dele ter esse entendimento aí, que a política existe, está presente no dia a dia. A política não é feia, a política ela é bonita, só ela é má usada em certos momentos, né? E ele tem que fazer esse discernimento. A sociedade civil precisa ser esclarecida, o sindicato tem que entrar aí, né, para poder tomar essa base. Aí o doutor Rodrigo falou que tem bastante PAD, né? Ainda bem, doutor. Imagina se nós já estivéssemos nessa reforma administrativa em andamento, eu não teria mais PAD. Ele pegaria o boné dele, ó, pode ir, meu filho. Nós temos que estar preparados com isso, porque vai vir para os nossos filhos. O pessoal não entende aí, ó, quem tem um adolescente aí, quem tem filho com 18, 20 anos aí, ele vai fazer um concurso para quê? Me diz para quê? Vai ser a desestrutura do servidor público. Então, ele vai seguir a carreira solo dele ali. Então, é isso que nós temos que ver. Nós temos que nos preparar, então, e isso não é de hoje, não é de agora, né? A gente tinha que ter vindo essa preparação. O Covid veio aí só para nos fazer isso, fazer repensar nossa vida e fazer nós reestruturarmos. Então, nós temos, né, que contar com o sindicato, contar que ainda é mais forte ainda os sindicatos de servidores públicos aí, né? Felizmente, né, temos essa situação aí, e nós temos sindicatos aí que perderam onde eu tinha o escritório ali antes, Itamar ali, o sindicato fechou, foi lá para Santa Isabel, e teve que, enfim, fazer o enxugamento ali para poder fazer frente a essa nova situação. E aqueles sindicatos que têm condições, né, formar associações.
Nós vamos ter que mudar de sindicato para associação. Associação dos trabalhadores, né, e cada um da sua parte se reunir, dar um pouquinho do sangue ali, porque, infelizmente, nós mesmos criamos essa situação para nós. E nós precisamos, para não perder mais direitos além dos que já tivemos. Como diz o doutor Rodrigo, né, se nós temos que lutar para manter, agora é para manter, não é mais para perder. Né? Agradeço, então, encerrando aqui a minha participação, acho que já está se encaminhando aí para o final. Obrigado, Itamar, obrigado, doutor Rodrigo, por terem me convidado. Continuo à disposição, né? Continuo à disposição aí para esse tema aí. Nós vamos ter tema bastante enfrentamento agora, né, na área trabalhista e na área previdenciária, pela situação que a portaria aí, né, doutor, lançou sobre a doença ocupacional agora do Covid, né? Nós vamos ter esse enfrentamento. Nós vamos ter esse enfrentamento no serviço público, no serviço privado. Então, é um tema que nós vamos ter. E na Previdência Social, não é só isso. Vem muita coisa por aí. As agências vão ser fechadas, as perícias vão ser privatizadas, né? O patrão é que vai pagar essa perícia, imagina qual vai ser o resultado, né? Fica uma coisa para a gente pensar, né? E um bom domingo a todos aí. E a hora que quiserem aí, estamos à disposição para novas tabelas. Sentimos a falta do Paulinho aí. De repente, não sei se... Eu estava pensando aqui com meus botões aqui, será que não foi uma questão política, alguma recomendação aí para ele não participar? Pois é, não sei, né? Não sei, mas pode participar. O Paulinho está licenciado, tá seguindo a legislação. Acho que deu algum problema que a gente vai saber depois. Mas é uma lástima, não é mesmo? Fez falta aqui para a gente conversar um pouco mais sobre os direitos dos trabalhadores do setor privado, né? Muito obrigado, viu, doutor Fonseca. Doutor Rodrigo. Bom, só encerrando, então, né, agradecer a oportunidade aí da gente fazer esse debate, né, Itamar, com a comunidade aí, com quem nos assiste. Agradecer aí a presença do doutor Roberto Fonseca também, eu acho que trouxe muitas informações relevantes aí para todos nós, né, e eu fico à disposição aí, sempre que for necessário, a gente pode voltar aí e fazer esse debate. Já é a segunda, né, que eu participo, e eu acho que é muito importante isso, né, para todos nós e para toda a sociedade aí que nos acompanha. Obrigado aí, tenham todos um... Muito obrigado, viu, Rodrigo, muito obrigado, Roberto, né? É um prazer, né, fazer parte dessa mesa com vocês, essa mesa virtual, né? É relevante, né, esse debate, mesmo e mais relevante ainda, porque a classe trabalhadora brasileira está em ataque, né, em permanente ataque. Então, a perda do concurso público, a perda da estabilidade do servidor público é o fim do direito a serviços públicos. O doutor Roberto, na sua fala final, trouxe esse exemplo que é certíssimo. Nós não vamos ter mais justiça gratuita, nós não vamos ter mais saúde gratuita, nós não vamos ter mais educação gratuita. Aí, aqueles que admiram, né, o modelo norte-americano, que eu abri essa sala falando sobre isto, irão ver como que o povo americano sobrevive naquele país, que tem que pagar tudo para ter, ou vai morar lá na estação do metrô, aqui vai ser debaixo da ponte. Aquilo que a gente via quando era criança, está voltando, né? No século XXI. As pessoas estão morando em qualquer lugar, né, para poder sobreviver. Então, o nosso exército de pessoas desprovidas de direitos sociais, a tendência é só aumentar. Então, para isso, eu concluo a nossa participação hoje, chamando a atenção dos sindicalistas e dos sindicalizados atuais. Temos que estruturar, manter financeiramente a ferramenta sindical, porque ela é o toco do canivete que o doutor Roberto falou no início da sua participação aqui, né?
Então, nós temos que nos reorganizar enquanto classe social para que possamos enfrentar esse futuro que não é nada promissor e que ele passa pela questão da política, sim. Muito obrigado a todos e a todas e até uma próxima oportunidade. Estamos terminando a nossa live de domingo, né, aqui no comitê. Até a próxima.